O Via Justiça de hoje é sobre os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Nossas convidadas, a juíza Maria Luísa Assunção, da 8ª Vara Civil de Belo Horizonte, e Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O mundo registrou em 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Como o Brasil comemorou esse dia? 25 anos depois da Constituição de 88, pergunto para as senhoras como estão os direitos das pessoas com deficiência no país. Começando com a senhora, doutora Kátia. Bom, esse ano até na determinação da ONU, no que diz respeito a essas referências que a gente geralmente faz com segmento quando a gente fala da ONU, esse ano o Ban Ki-moon ele colocou como meta: vamos eliminar todos os tipos de barreira, sejam a princípio as de atitude e em seguida porque elas se reflitam na questão de estrutura de todos os serviços e de toda uma cidade na qual a pessoa com deficiência ela esteja nesse sentido. O que a gente tem percebido que toda a conquista da pessoa com deficiência ela tem sido um desafio para sair da invisibilidade, né? Ela tem que ser visível e ela tem que ser respeitada e não ser negada a sua condição de deficiência, que não é um defeito com relação a um padrão, mas é toda uma condição da pessoa na convivência com todo o ambiente que ela está inserida e ela está incluída. Doutora Maria Luísa, como é que a senhora vê esses direitos hoje no país? A nossa legislação é uma das melhores do mundo e nós até temos que dar o tributo, né, a recompensa, assim, vamos falar assim, o valor às associações, porque a pessoa com deficiência, ela se organizou e eu até cito o caso da APARU, que é de Minas Gerais também, que foi uma das primeiras associações até a nível estadual e nacional que entraram para implementar a adequação judicialmente, para a adequação dos ônibus. E, para coincidência ou não, eu era juíza à época na 3ª Vara Civil de Uberlândia e dei a tutela antecipada, os fundamentos estavam corretos, precisos, e tivemos, daí para frente, né, um grande caminho a percorrer, mas o que a gente tem observado é que eles estão se organizando, conscientizando e lutando. E a legislação tem que ser aplicada. À medida que a legislação vai sendo aplicada, ela torna-se inclusiva e eles têm que estar realmente incluídos entre os nossos cidadãos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que existem no Brasil aproximadamente 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso representa quase 24% da população. E pergunto para a senhora, doutora Kátia, a legislação está sendo efetivamente cumprida, respeitada? Não, a questão é que a legislação sozinha ela não se aplica. Os conselhos existem exatamente para a gente exercitar esse controle social, em se fazer visível, em dizer para os serviços públicos que seriam os primeiros a dar o exemplo e que deveriam estar disponíveis para todo tipo de cidadãos sem nenhum nível de discriminação, que ainda dentro dos serviços públicos e de atendimento ao cidadão, ainda existe uma necessidade de conscientizar esses serviços para que eles atendam efetivamente esses cidadãos. Existem as questões da saúde, de acesso a outros tipos de serviços, de educação, em que muitas vezes acredita-se que ainda para a pessoa com deficiência é uma situação de favor. Isso ainda, infelizmente,
perpetua, sendo que isso é uma visão do passado e que nós precisamos avançar, porque os cidadãos são contribuintes hoje, eles ocupam esses espaços. Especialistas dizem que ainda é preciso implementar políticas mais incisivas para garantir os direitos dessa parcela da população. Como que a senhora vê essas políticas mais incisivas? Sim. Mais uma vez, a parte da legislação sendo aplicada em políticas públicas. A questão das cotas, nós estamos até aqui no início do programa exatamente com esse foco. As cotas são inclusivas, porque elas vão estar garantindo o acesso aos serviços públicos, aos cargos, aos vários cargos da sociedade organizada, a essa parcela de irmãos, de co-cidadãos. Agora, a senhora defende as cotas? Olha, eu defendo as cotas, apesar de eu ter o meu trabalho, como eu já tinha comentado até com algumas outras pessoas, que no meu trabalho eu não entrei por política de cotas, né? Eu entrei por uma política comum de ocupação de cargos. Mas por que a cota existe? A cota ela existe para dizer para a sociedade, vocês precisam abrir esse espaço para o público, porque o comportamento subjetivo de preconceito, infelizmente, ele existe. Ele existe e vocês ainda estão se comportando dessa maneira. Então, a gente tem as políticas de cotas para o setor público e o setor privado. E isso precisa ser aprimorado, porque ainda prioriza-se a questão da deficiência e não da potencialidade da pessoa como um profissional a desenvolver a sua habilidade dentro de uma empresa ou dentro do setor público. Esse tipo de informação ainda precisa ser aprimorada. Vamos ver a opinião da assistente social Isabela de Paula, da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, sobre as dificuldades da pessoa com deficiência para ingressar no mercado de trabalho. Tem grande dificuldade de se ingressar sim no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele não está pronto também para poder, ele não quer se adaptar, na verdade, para as necessidades específicas de cada um. E fica entrando somente nas empresas como vaga de deficientes, em forma de cumprir a cota, né, que a lei exige. E o cumprimento da cota não é valorizar o profissional. Como é que a senhora vê a fala dela, doutora Maria Luísa? É uma luta, né? É aquilo que a gente já está posicionando aqui no diálogo, no debate. A sociedade precisa conscientizar, né? Precisa conscientizar que é direito, que é correto, que é justo, que é humano essa inclusão. E as empresas, os serviços públicos principalmente, têm que estar adequando a legislação já existente. Então precisa de ter comitês. O nosso Tribunal de Justiça faz um trabalho maravilhoso. O nosso Tribunal de Justiça teve até nessa Semana do Servidor um espaço para debate e conhecimento das práticas que já fazem de adequação para que o profissional se sinta realmente num espaço que ele possa dividir normalmente e que possa exercer o seu talento, seja na área do direito, seja na área da economia, na área da medicina, na área que for adequado. Doutora Kátia, como que a senhora vê a questão da qualificação profissional das pessoas com deficiência? Olha, nos últimos 10 anos, as pessoas elas estão entrando para as universidades, sim. Existe um aumento de 980% nos últimos 10 anos de pessoas entrando na universidade. Então, as pessoas estão se capacitando. Toda essa questão das empresas falarem, não, eu não tenho pessoas qualificadas, é uma falácia. Por quê? Porque as empresas, às vezes, não disponibilizam vagas de trabalho em setores em que a pessoa possa ter importância dentro de um processo produtivo, em que ela possa tomar decisão, em que ela possa dar habilidade, demonstrar a habilidade dela, justamente porque ainda se supõe que a pessoa tem uma baixa qualificação. As pessoas estão incluindo, estão formando no ensino médio e estão entrando para as universidades. E isso é um número que tem sido crescente. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.